Camarão é um negócio muito bom, né? Camarão. Essa semana, estava na casa de um amigo que ele só serve camarão quando a visita é boa. Sabe como é? Quando a visita é ruim, não tem camarão, mas quando a visita é boa, tem camarão. Aí eu fui com a Cíntia no Rio Mar. Tem um negócio de camarão lá no Rio Mar. A gente foi lá comer, né? Só que a gente percebeu, quando chegou lá, estava fechado o estabelecimento que vendia camarão. Ela ficou triste, rapaz, porque tinha ali o pratinho que ela comia direitinho, que era, né, a salada com camarão, com negócio. E a gente foi saber de um amigo nosso que esse local estava vendendo muito pouco. Estava vendendo coisa de 10 pratos por dia. Aí a gente ficou meio triste, né? Poxa, que coisa. Os locais que a gente gosta fechando. Os locais que a gente ama frequentar, que tem um significado para a nossa história, fechando. E como é que deve estar aquele pessoal, né? O meu pai também tem uma loja lá no Via Sul. E ele diz, a gente está praticamente, a gente paga para continuar aberto. Porque se você andar pelo Via Sul, você vê várias lojas fechadas. Não é isso? Estava também, essa semana, até postei no meu Facebook, andando pela Dom Luiz, vários locais para alugar, fechado. Antes eram locais, né? Alguns locais até diminuíram de tamanho para ver se aguenta. Vários locais fechados. Se você for na Monsenhor Tabosa, então, né? Monsenhor Tabosa está o Walking Dead, né? Você quase assim, aquele cenário pós-apocalíptico, tem uma ou duas coisas funcionando, o resto está ali, só a misericórdia, né? Você olha assim, olha, meu irmão, acho que o único ramo que está bem é advogado, porque advogado, nessas horas, é ele que fecha as empresas, ele que faz os contratos, né? Então, assim, quando tem crise, advogado ganha bem. Quando está tudo bem, advogado faz é procurar emprego. Então, se você não é advogado, você deve estar, pelo menos, sensível à situação. Não há como andar pela cidade, ver os locais onde você está andando, e não pensar que algo está acontecendo, algo está ruim, o Brasil não está muito bem, a prosperidade parece que foi dar uma volta e não voltou ainda, né? Vou dar uma volta, Brasil, daqui a pouco eu volto aí. Demorou, está lá na esquina, não chegou ainda. Um momento meio complicado, que a gente muitas vezes fica pensando e fazendo uma reflexão. O Espírito Santo foi me levando para um texto da palavra de Deus. Foi me incomodando, foi me dando algumas palavras, foi me levando para esse texto e me dizendo, Felipe, fala sobre esses cenários que estão nesse texto. Então, dentro desse texto bíblico, eu vou trazer 3 cenários. São 3 pessoas diferentes e são 3 palavras de Deus para a sua vida, certo? Há de ser que talvez uma dessas palavras seja para você, ou um desses cenários possam trazer uma palavra para você, que assim eu espero que aconteça em nome de Jesus. A palavra de Deus vai começar com o cenário na corte do rei Acabe, no 1 Reis 16. Diz assim, esse rei Acabe que virou rei, diz assim: Acabe, filho de Oni, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, mas também se casou com Jezabel, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Jezabel, mais à frente, diz que ela estava eliminando os profetas do Senhor. A pessoa estava procurando quem servia a Deus e matando, certo? Esse primeiro cenário é um cenário muito difícil, muito caótico. Um governante que tinha a possibilidade e tinha o dever de reinar com justiça, ser temente a Deus, era um governante de Israel. Ele se encontra como praticando o que é mal, não se incomodando em fazer o que é pecado. Não só isso, casou-se com uma mulher idólatra, feiticeira, instituiu um deus Baal no meio da sua casa e começou a matar os profetas de Deus. Olha só a frase que disse, que eu achei muito interessante. Achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão. Fez porque não viu problema. Fez porque não achou que estava ruim. Fez porque achou que ia ser um bom negócio. Não viu problema em fazer o que fez. Entendeu? Não viu problema em trocar de Deus. Não viu problema em matar os profetas de Deus. Não viu problema em casar com uma feiticeira. Não viu problema nenhum em tudo que estava fazendo e fez o que fez achando que estava certo. Não é isso? E é muito interessante que
às vezes a gente tem cometido atos achando que está fazendo as coisas certas. Temos feito coisas erradas, muitas vezes em nossos pequenos reinados, porque o seu casamento é um reinado, da qual você é um rei. Os seus negócios também é um pedaço do seu reinado. Como é que você tem sido lá? Esse cenário cabe na sua vida? Pode ser que você não seja um grande rei mau, mas pode ser que você esteja pensando que os pecados que você tem cometido não são de importância. Não são, os meus pecadinhos são pecadinhos que todo mundo faz, ou isso aqui antigamente era pecado, hoje não é mais. E haja de ser que você esteja num cenário onde você está causando problemas para a sua vida e você tem causado crises para a sua existência. Mas você acha que está certo. Tanto que você trocou Deus por Baal. Quem era Baal? Baal era o Deus da fertilidade, da prosperidade. O que o seu Acabe pensou? Se eu investir todos os meus negócios nesse Deus Baal, eu vou trazer um recurso financeiro para o meu país. Olha só, ele estava pensando que estava fazendo um grande jogo. Ele estava pensando que estava fazendo um bom negócio. Eu vou investir, meu Deus, minha fé, meus sacerdotes, todos nesse Deus que traz prosperidade. E aí ele vai trazer prosperidade para o meu rei. Então vou esquecer esse Deus hebreu que só traz confusão para a gente aqui, só traz dor de cabeça, só fica mandando a gente fazer as coisas, para esse Deus aqui, Baal, que parece muito mais legal, que vai trazer assim, um dinheiro bem legal para mim. Ele achava que estava fazendo as coisas certas. De repente, Deus levanta um profeta, chamado Elias, que vai mandar um recado para o seu Acabe. E diz assim o recado do seu Elias. 1 Reis 17:1. Então Elias, o tisbita que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então o rei achou que tinha feito um bom negócio, que ia agora vir prosperidade para o seu reino. E o Elias se levanta e diz: olha, meu amigo, você fez tudo errado, e o que tem aqui para frente é um período todinho de seca e falta de prosperidade. Acabe, você achou que estava investindo seu dinheiro em algo próspero, mas eu estou dizendo que isso é um Deus falso e não tem capacidade e poder para trazer prosperidade. Por isso você vai amargar 3 anos de dificuldade. Não é nem porque Deus é mau, não. É porque você está investindo suas fichas no Deus errado. Esse cara aí não tem capacidade de trazer chuva. Você está achando que está fazendo um bom negócio trocando de Deus, mas esse cara aí não existe. Só existe o Deus verdadeiro de Israel. Então você vai acabar não tendo a chuva que esperava. Você vai acabar não tendo a prosperidade que esperava. Como aquela pessoa da família que pega todos os negócios, todos os dinheiros que tem no banco e põe num negócio furado, no poço sem fundo, e você imagina que daqui a pouco aquela família vai amargar bons anos de dificuldade, porque aquele cara foi irresponsável e botou todo o seu dinheiro em ovos de avestruz. Ou você está cometendo muitos erros na sua família, no seu casamento, e acha que alguém diga, se você continuar desta forma, o seu casamento vai viver muitos anos de problema. Ou os seus negócios, ou o seu nome vai ficar queimado no mercado se você continuar com essas negociatas. Você tem investido a sua energia em coisas destrutivas. Não é isso? Então, a gente percebe que esse rei estava equivocado e a palavra do profeta era uma palavra urgente. Ele queria salvar Israel, salvar os profetas, restaurar o Deus verdadeiro. No entanto, ele fala que serão 3 anos de seca. E a palavra é urgente, mas vai precisar de 3 anos até Elias conversar de novo. Mas a palavra é urgente, mas precisa de 3 anos. Por que Deus não faz logo? Por que Deus não muda hoje? Por que a história não muda agora? Por que precisa de 3 anos? Porque a vontade é que a coisa mude agora. E a vontade que você tem, às vezes, é de fazer aquele seu irmão, aquele seu amigo, aquela sua mulher mudar hoje. Mas, de repente, precisa de 3 anos. Precisa de 3 anos, 3 voltas da terra em volta do sol e sem direito a refresco, porque não tinha chuva. Vai precisar de 3 anos para a coisa acontecer. Que coisa! Eu me lembro dos noticiários que vinham, até 2 anos atrás, diziam, próximo ano, ano de crise. E no ano seguinte, pior ainda. Eu falo, meu Deus. Um longo período, um período grande. Sabe por quê?
Porque Acabe não estava pronto para ouvir a palavra de Deus. O coração de Acabe não estava quebrantado. Ele vai passar 3 anos perseguindo o seu Elias, achando que o problema era o feiticeiro Elias que tinha rogado uma praga em cima dele. Ele não vai perceber que foi ele que estava adorando um Deus errado, um Deus que não tinha poder para trazer prosperidade. Ele não faz essa reflexão. Ele pensa, se eu encontrar o Elias e matar, a chuva volta, porque é o danado do Elias que jogou uma praga na minha vida. E ele começou a mandar vários mensageiros para várias cidades para procurar o Elias. E o Elias se escondeu. Mas ele ficava, em vez de fazer uma reflexão profunda na vida dele, de ver que ele estava errando, que havia um problema, ele colocou a culpa no outro. E não fez essa reflexão. E há de ser, meu amigo, que muitas pessoas estavam em crise antes do Brasil estar em crise. E essas pessoas continuam em crise com o Brasil em crise. E quando o Brasil sair da crise, você ainda está na sua crise. Porque há reflexões que você deveria estar fazendo e não está fazendo. Enquanto você não fizer essas reflexões, as dificuldades vão continuar acontecendo como um ciclo de destruição que se repete dia após dia, porque você não fez essas reflexões que deveria ter feito. Por isso a palavra de Deus que a gente vê nesse primeiro cenário é: para viver o novo de Deus, é necessário um coração quebrantado. Porque enquanto o coração de Acabe não se quebranta, a prosperidade não volta e o juízo continua. A gente pensa em juízo como um castigo de Deus. Mas juízo é uma educação também. Porque o que Deus deseja com o juízo? Condenar? Ele deseja o arrependimento. Não foi isso lá em Nínive? Jonas não foi pregar para Nínive que ela seria destruída? Mas aí o povo se arrependeu, o que Deus fez? Não destruiu. Aí o que o profeta Jonas falou? Eu não queria ter ido pregar, porque eu sabia que você era um Deus misericordioso e ia perdoar. Por isso que eu não queria ter ido pregar para esse pessoal. Eu não gosto deles. Eu sabia que se eu pregasse, você a perdoava. Então qual é o sentido de um juízo de Deus? É condenar você, jogar você no mármore do inferno? Ele quer que você faça uma reflexão. E durante esses anos de seca, é para você pensar, será que eu estou nessa situação por coisas do meu coração? Por coisas e decisões que eu estou tomando? Por outro lado, você pode ser o Elias nessa situaçãozinha aqui desse cenário. Você pode ser aquela pessoa que é fiel, está tentando mudar o coração de uma pessoa e ela não quer mudar. Aí você pensa, será que faltou oração? Será que faltou palavra? Será que o pastor era ruim? Se eu levar para outra igreja, ele falar de outro jeito lá na outra igreja, o cara vai se converter? Será que faltou assim um conselheiro bom? Será que faltou um livro, que se eu desse o livro para aquela pessoa, ela mudava? Será que faltou acompanhamento, discipulado? Faltou eu dar dinheiro? Faltou eu caminhar mais? O que faltou para o meu filho não ter chegado nesse ponto? Será que eu fui um mau pai, uma mãe horrível? Será que faltou acompanhamento? Por que ele está assim? Por que ele não muda hoje? Por que a palavra de Deus não transforma essa pessoa? E de repente Deus fala, vai ter mais 3 anos aí pela frente. Acalma, que o problema não é você, é ele. Às vezes o problema não é a semente, é a terra. Não é o que você está falando que está errado. Não está faltando mais você fazer mais. É a terra que não está recebendo a semente. É a terra que está fechada, é o coração que não está quebrantado. Por isso, às vezes, é importante você se libertar também dessa culpa. Eu deveria ter feito mais, eu deveria ter orado mais, eu deveria ter corrido atrás mais, porque às vezes você está pressionando um local infrutífero. E Deus diz, vai precisar de mais 3 anos, fulano. Vai-te embora, que aí só daqui a 3 anos você volta a conversar. Porque esse coração ainda não está pronto. Há pessoas que só vão estar prontas daqui a 10 anos. Há pessoas que só vão estar prontas daqui a 5 anos. E você quer que ela mude hoje, mas hoje não tem arrependimento. Hoje tem uma seca, uma volta no sol, sem direito a refresco. Porque essa pessoa ainda precisa quebrantar o seu coração. A primeira palavra que nós temos hoje, para viver o novo de Deus, é necessário um coração quebrantado. Por isso, meu amigo, se você tem vivido essa prova de tentar mudar o coração de uma pessoa, entregue na mão de Deus e descanse. Diga, este caso não me diz respeito mais, eu entrego na mão de Deus
Ele sabe o que está fazendo, eu já tentei tudo o que eu podia e não vou mais ficar corroendo meu coração com essa história. O segundo cenário que a gente vai ter nessa história é o cenário do Elias. E o Elias é um cara fiel a Deus, temente a Deus, correto. Servia e recebia a palavra de Deus. Agia conforme Deus mandava. Deus dizia, vá Elias, ele ia. Para Elias, ele para. Faça isso e ele faz. Não há pecado aqui descrito na vida do Elias. Ele é um homem de Deus, um homem correto, um homem fiel. No entanto, a palavra que veio para ele foi a seguinte. Diz assim, 1 Reis 17. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e de tarde ele bebia a água do riacho. Sai daí. Sai da presença do Acabe. Aí é perigoso. Ele está te procurando para te matar. Sai daí. Existem locais infrutíferos que não dependem mais da sua ação. Sai daí. Não é para você fazer mais, é para você sair de cena. Há situações, às vezes, que a gente insiste em ficar lutando, insiste em ficar tentando, insiste em ficar lá quebrando aquele muro, mas Deus diz, sai daí, que essa situação agora é comigo e não é mais com você. E vai para um local que eu tenho para você de refúgio. E às vezes a gente diz assim, Deus vai te levar para lugares altos. Deus vai te levar para lugares prósperos. Quando às vezes na Bíblia diz que Deus vai te levar para a beira de um rio para ser alimentado por passarinhos e beber a água do rio sozinho lá naquele deserto. E às vezes a gente acha que as derrotas momentâneas da vida da gente são um fracasso, mas na verdade é Deus te levando para te proteger. E dizendo, eu tenho um local que eu vou cuidar de você, meu filho. É a beira do Querite. Diz assim, Salmo 57, no versículo 1. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. A segunda palavra que eu tenho para você nesse cenário diz respeito a você que tem sido fiel a Deus. Tem caminhado assim com o coração bom. As pessoas dizem que você é uma pessoa boa. Você tem feito por onde? A situação está ruim, não é culpa sua. E se você pudesse, tinha mudado a situação. E Deus está dizendo para você que há um lugar de refúgio para você, onde Ele vai sustentar a sua vida. Deus tem um lugar de refúgio para você, onde Ele vai sustentar a sua vida até que o perigo passe. Esse lugar é debaixo das asas do Senhor, é debaixo das asas de Deus. Deus não se esqueceu de você. Deus não está com raiva de você. Ele tem um lugar de refúgio para a sua vida. Um lugar para que você se sinta bem, protegido, alimentado, para proteger você. Porque às vezes você acha que você está fazendo algo errado, que você é culpado das coisas, mas não. O que você está vivendo é uma proteção de Deus. E onde é esse Querite? Você pergunta. Talvez você pense, onde é? Porque eu sei que Deus tem uma proteção para mim, mas às vezes eu preciso de uma direção clara, de uma posição, porque eu estou passando problemas sérios. E eu preciso saber onde é o local de refúgio, onde Deus vai me ajudar a viver minha vida. E eu queria ter esse mapa para te dar. Eu queria dizer para você, a decisão é ficar naquele lugar. Para você, a decisão é fazer aquilo lá. Eu queria ter, mas eu não tenho, não sou cartomante. Deus não me deu palavra específica, me deu palavra geral. E aí eu tenho um amigo que diz, Felipe, seu papel é dizer que tem um lugar, e o nosso papel é buscar o lugar. Meu papel é dizer que tem, que existe, que Deus quer cuidar de você, que Deus tem um propósito para a sua vida. E seu trabalho tem a ver em buscar por causa da tua história, do teu passado, da maneira como você se relaciona com Deus, nas oportunidades que surgem na sua vida e na sua caminhada. Então, para cada pessoa é um lugar diferente, para cada pessoa é uma história diferente. E essa busca pela fé
é que é a caminhada, que é o legal. Você não sabe como vai acontecer, mas você sabe que vai acontecer. Essa é a caminhada da fé. Você não sabe como Deus vai fazer a obra, porque você não sabe. Mas quando Ele faz, você percebe, foi Deus. Não é assim? Você não sabe como ia ser. Você não sabe como é que foi que Deus fez. Mas um dia Ele fez, você diz, foi Deus. E você sabe contar a história bem direitinho depois que acontece. Eu estava assim, eu pensei isso, eu fui para aquele canto, mas era Deus me direcionando. Quando eu fiz aquele negócio, foi Deus que falou comigo. Quando aconteceu, eu vi, foi Deus. Na hora, você não percebe. Às vezes, os corvos são um pai que está lhe ajudando financeiramente. Às vezes, os corvos são um amigo que está lhe aconselhando todo dia. Às vezes os corvos são clientes fiéis que nunca te abandonaram apesar da crise. Quem é que tem aquele cliente fiel? Está tudo dando errado, mas ele nunca deixou você. Tem clientes que são verdadeiros irmãos. Tem não? Ele às vezes faz serviço só para te ajudar. Nem queria fazer não, nem precisava não. Podia ter cortado, mas não cortou porque te ama, é teu amigo e quer que você tenha sustento. Às vezes os corvos, a gente não sabe como vem, não sabe de que maneira vem. Quem é o corvo na sua vida? Meu papel é dizer que tem um corvo para você. Olha só, que palavra de bênção, né? Tem um corvo para você. E seu papel é buscar onde é que está esse rio. Onde é que está esse refúgio de Deus para que eu fique debaixo das asas de Deus até que o perigo passe. Nesse segundo cenário, Deus tem um local de refúgio para você. E vem o terceiro cenário, que é a casa da viúva necessitada. Em determinado momento, a água do riacho seca. Ainda está no período de seca, ainda está um período de provação, e a água do riacho seca. Aquela bênção que você achava que estava te sustentando, acabou acabando também. E Deus fala para Elias, Elias, eu vou te levar para um lugar muito bom, a casa de uma viúva pobre. Então eu vou te levar lá para a cidade de Sidom. Sabe onde é Sidom? A casa da Jezabel. Eu vou te levar para o meio do fogo. Sabe o lugar onde está assim, o pessoal mais querendo te matar? Eu vou te levar lá para o meio do fogo e tu vai ficar na casa de uma viúva que não tem nem um pãozinho, nem um azeite direito. E o cara já estava ruim. E agora vai para uma situação pior. E vai lá, o Elias, Deus manda, ele vai. Vai lá. Chegou lá, ele diz assim, mulher, me dá um copo de água. Ela foi buscar o copo de água, mas me dá também um bolinho. Ela falou, rapaz, se eu dar um bolinho para você, eu morri, porque só tenho esse bolinho para mim e para o meu filho. Você vai tirar o meu bolinho? Aí o Elias, faz o seguinte, me dê esse bolinho aí que eu tenho uma promessa aqui para a gente. E ela foi, fez o bolinho, deu para ele, ele disse, nunca vai faltar o azeite, a farinha, né, o Whindersson, a rapadura na sua casa. O Whindersson, ele gosta dessa passagem, diz que o cearense tem que ter a rapadura para ficar a alimentação completa. Aí, aconteceu que ela ia no negócio de farinha, tirava, fazia o bolo, comia. Quando chegava no outro dia, estava lá a farinha. Ele foi lá, tirou a farinha, fez o bolo, tal, não sei o quê. No outro dia, a farinha de novo. De forma que ela passou todos os anos sendo sustentada por Deus naquela casa com a presença do profeta. A quem olha esse texto e diga da seguinte forma, meu irmão, Deus às vezes vai trabalhar o profeta no fogo. Ele acha que está ruim ainda, mas Deus vai levar lá para o meio do fogo, porque Deus, os verdadeiros profetas de Deus são formados no meio da fornalha, e quando aquela cerâmica estiver bem quente, bem quente, bem quente, é porque Deus terminou o trabalho. E você vai sair daquela situação bem mais forte, e bem mais vigoroso, e bem mais poderoso, como um grande profeta de Deus. Há quem diga essa passagem, não acho ruim não, se você já ouviu assim, tá legal. Há quem diga, talvez, que o importante não é a bênção do querite. Porque você pode se agarrar numa bênção e a bênção acabar e você achar que Deus te abandonou. O importante é você ter o Deus que abençoa, porque se acabar a bênção do querite, Deus tem uma viúva para você. Já ouviu essa daí? Não chega a ser ruim também não, eu aceito tudo. Se você mandar, eu recebo tudinho, né? Não, eu recebo. Estou negando nada. Por quê? Porque o importante é você ter o Deus que abençoa, não a benção. O importante é ser dirigido por esse Deus que sabe os caminhos certos. E ainda que um rio acabe na sua vida, tem lá uma viúva para te ajudar.
Coitada da viúva, né? A viúva, coitada, ajudar o Elias, né? 2 gravetos, um bolo para comer, para morrer no outro dia. E eu gosto quando Jesus cita essa passagem, ele está citando com uma intenção, mas ao mesmo tempo ele nos revela um negócio. Em Lucas 4:25, Jesus fala dessa passagem, diz assim: asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio. E houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta, na região de Sidom. Independente do que Jesus está combatendo aqui nessa hora, ele fala um negócio interessante. Elias foi enviado à viúva. Não era que Elias precisava da casa da viúva. Elias era um projeto, uma bênção que Deus estava enviando para ajudar a casa da viúva. Porque se você pensar, o Elias nunca teve problema de comida. Nunca teve. Se lembra quando ele fugia de Jezabel? Se lembra? Aí ele ficou 40 dias no deserto, o que aconteceu? Veio o anjo, trouxe a comida para ele comer. O Elias tinha esse negócio com Deus, né? Comida não vai faltar. Ele assim, pode faltar muita coisa, você pode até ficar sozinho, mas comida eu garanto. E Elias tinha esse problema, tinha esse negócio. Mas sabe o que Deus disse? Elias, essa prosperidade que você tem no Rio de Querite não é só para você. Eu tenho uma pessoa para você ajudar. Porque às vezes a gente acha que a gente é o alvo da bênção. Que se eu estou bem e todo mundo está mal, é isso que está legal. Que se Deus está me abençoando e meu irmão está passando dificuldade, tá bom, tá tranquilo. Enquanto eu tiver ali o Rio Querite e os corvos trazendo coisa para mim, Deus está me abençoando, então tá bom. Pode meu irmão estar se lascando do lado, mas se eu estiver bem, amém, glória a Deus. Você está se lascando porque não teve fé. Mas o que Deus está falando para nós nessa passagem é que havia uma pessoa mais necessitada do que Elias, e que Elias podia ajudar com a sua bênção que estava sobre a sua vida. E foi quando Elias saiu do rio e foi para a casa da viúva, que a viúva que não tinha nada começou a ter um pouquinho todo dia, começou a ter uma prosperidade todo dia. E há de ser que você não leve dinheiro para as pessoas, mas você pode levar a bênção de Deus para a vida daquelas pessoas. Você pode levar o Espírito Santo para aquela casa. Você pode trazer uma palavra de consolação, de sabedoria para a vida de muitas pessoas. Porque você tem essa sabedoria no seu coração e a outra não tem. Está desesperada, achando que vai morrer. E você é levado por Deus dizendo, vai lá naquela casa dizer para ela que eu sou um Deus todo-poderoso e que não vai faltar farinha na casa dela. Você tem ido na casa dos seus irmãos dizendo, apesar dessa crise, eu tenho um Deus todo-poderoso que vai te sustentar durante esses momentos difíceis. Você é um profeta de Deus para levar a palavra dele para as pessoas que estão necessitando. Quem diz aí um amém legal aí? Amém? Então a terceira coisa que eu aprendo nesse texto diz assim, deixa eu botar aqui, você pode ser um canal de bênção para o próximo. Elias levou essa prosperidade que tinha para alguém mais necessitado que ele. As 3 palavras foram as seguintes: para viver o novo de Deus, é necessário um coração quebrantado. A segunda palavra de Deus foi, Deus tem um local de refúgio para você e para a sua vida. A terceira palavra foi, você pode ser um canal de bênção para o seu próximo. E eu tenho aqui uma faixa bônus para a gente. Porque essa história não terminou, e não é legal você terminar uma passagem bíblica sem fechar um ciclo da passagem. Porque você vai para casa achando que está todo mundo lascado lá na época do seu Acabe, que seu Elias está lascado também, e você vai ficar triste lá na sua semana. Por isso eu preciso fechar essa passagem com você, e vou trazer aqui então, uma bênção extra para nós hoje. Diz assim o versículo 1 Reis 18:1. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias, vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Depois de um longo tempo, a palavra de Deus veio a Elias e disse, vai se apresentar lá de volta, porque o tempo da peia acabou e eu vou trazer a chuva novamente. E não há sol que sempre dure e tempestade que nunca passe. E há momento onde a sua crise vai acabar, meu irmão. Eu estou dizendo para você que um tempo de chuva está vindo aí na sua vida. E você recebe se você quiser. Se você não dizer que não vai receber, Deus não manda também não. Hein? Deus tem um tempo de chuva para a sua vida. Amém? E aí Elias voltou. Foi falar com Acabe,
fez lá um grande desafio. Você lembra do desafio que desce o fogo no altar? E os profetas de Baal ficam gritando. Ele diz, gritem mais alto para ver se o Deus de vocês escutam. E todo mundo gritava, e ninguém vinha o fogo do céu. Aí Elias disse que Elias falou calmamente, porque Elias não precisa gritar não, que Deus não é surdo. Aí diz assim, Deus, bote aí o foguinho aí para o povo ver que você existe. Aí veio o fogo, queimou tudo, lambeu o chão, fez ferver a água. Foi aquela confusão. Aí o Elias chegou para o Acabe, agora quer saber quem é o Deus da chuva? Você ficou confiando nesse Baal aí, dizendo que ele tinha prosperidade, não conseguiu fazer nem queimar esse altar aqui. Mas deixa eu te mostrar quem é o Deus da chuva. Aí foi orar. Aí ele orou e disse assim, Deus, agora você não me deixa mal, que eu vou orar e vai vir a chuva. Né? Aí ele orou, aí não veio. Assim, Acabe. Peraí. Aí orou de novo. Tá, Senhor, manda aí, faz aí a promessa, Senhor, vai a promessa. Olhou para o céu, também não veio não, Acabe, peraí. Foi 7 vezes. Na 7ª vez ele viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele disse, está aí. Esse é o sinal que a bênção de Deus está vindo. Acabe, vai te preparar que a chuva vem forte agora, pode ir, que agora deu certo. Você já viu muitas nuvens na sua vida, não já? Talvez houvesse muitas nuvens no céu aquele dia. Mas Elias viu uma pequenininha que ele disse, esse é o sinal. Há um sinal na sua vida, você precisa procurar esse sinal. Você já orou 7 vezes? Estou sendo religioso não, estou dizendo, você já buscou? Já ficou atento? Já abriu os olhos? Já percebeu? Às vezes tem um sinal pequenininho que você não percebe, é igual a tudo que você está vendo, mas aquele sinal tem uma identidade, uma assinatura de Deus. E você diz, eu estou vendo esse sinal, Deus, hein? Eu estou percebendo que é a sua ação. Eu estou percebendo que você já está dando sinais de que a coisa vai mudar, que a chuva já está vindo. Por isso, amigo, saia daqui com uma esperança. Há um sinal sobre a sua vida, uma promessa sobre a sua casa, que a sua farinha não vai acabar e que Deus tem um bom de Deus para a sua vida. E esse tempo vai passar. Eu já tenho escutado os sinais que o tempo vai passar, ainda que não tenha acontecido ainda. Vamos acreditar nisso. Que esse tempo acabou, que Deus já está mandando essa chuva de volta.